Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também no canal do YouTube, no Instagram, viu? E no YouTube você vai ter posteriormente, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu sou Joelísio Fraga e hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, mas ainda pouco debatido, que é o câncer bucal. Estamos no Maio Vermelho, mês dedicado à conscientização dessa doença que pode começar de forma silenciosa, mas trazer consequências graves se não for diagnosticada e tratada a tempo. E para esclarecer tudo sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber aqui a doutora Marta Quixadá, médica oncologista, que vai nos ajudar a entender os sinais, os fatores de riscos, os caminhos da prevenção e os avanços no tratamento do câncer bucal. Fique com a gente, compartilhe esse podcast e vamos juntos espalhar informação de qualidade, porque ela também salva vidas. Doutora Marta, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que, como diz, a senhora virou os 30 para estar aqui, né? Verdade. E eu fico muito orgulhoso de ter, né, a presença da senhora aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Boa tarde a todos que nos escutam, que nos assistem. É um grande prazer estar aqui, podendo contribuir com informações, né, importantes quando a gente fala de uma doença que pode, né, em muitos cenários, ser ameaçadora à vida de muitas pessoas. Então, conhecimento, ele ajuda, ele dá... conhecimento, ele traz uma segurança Sim. para o que você busca fazer de melhor e para si, quando a gente fala de saúde, né? Sim. Informação salva vidas, né? Exatamente. Quem é a doutora Marta Quixadá? Bom, eu sou a filha do meio, né? De 3 mulheres, que nasceu em Salvador e passou toda as 3 primeiras décadas de sua vida, né, em Salvador, e que, por força do destino, acabou me trazendo para essa cidade, né, para Vitória da Conquista, onde hoje eu atuo como oncologista, né, em alguns serviços da cidade. Também já tenho começado a atuar como paliativista, que é uma outra frente também que eu defendo e atuo junto aos meus pacientes, que eu costumo dizer que todo oncologista tem que ter um conhecimento, que todo médico tem que ter um pouco, né, de conhecimento nessa área também, porque faz parte do processo da especialidade, né, são 2 áreas muito parceiras. E hoje eu trabalho, né, com o maior prazer e maior satisfação como oncologista e sou muito feliz naquilo que realizo. E cada vez mais venho buscando, né, conscientizar as pessoas e mostrar a importância de reconhecer, né, sintomas e sinais que o nosso corpo pode mostrar e que pode se traduzir em uma doença como o câncer. Uma pergunta bem particular. Por que oncologia? O que levou você a escolher a oncologia? Joelísio, na verdade, eu não escolhi oncologia. Foi a oncologia que me escolheu. Se eu contar para vocês que eu já pensei em ser urologista, já pensei em ser oftalmologista, mas o destino e a vida, ela foi me levando. Por isso que eu falo que eu não escolhi. Entendi. A vida que me mostrou esse caminho e eu abracei essa oportunidade, né? Então, desde o meu primeiro contato com a oncologia, com a rotina de um serviço de oncologia, isso me trouxe muita satisfação e me fez parar para pensar e falar, cara, gostei disso aqui, eu acho que eu posso fazer diferença para essa população. Então, me joguei de cabeça, literalmente, e aqui estou eu hoje enfrentando todos os desafios que a doença traz, né? Tanto para o paciente quanto para os seus familiares, porque não é só o paciente que adoece, né? Tem toda uma mudança de dinâmica na vida de uma família quando alguém tem esse diagnóstico. E aqui estou, né? Eu te falo porque não é todo mundo que tem um equilíbrio, né, e a sensibilidade de ser um médico oncologista, né? Você lida com situações assim bem
bem críticas, né, doutora? Sim, eu falo que eu ainda fico brincando, assim, tanto com alguns colegas quanto com até alguns pacientes, que eu falo assim, no dia, com o tempo você se acostuma, né? E a minha resposta é, eu espero que não. Sim. Porque cada um que passa tem uma história diferente, tem, né, uma trajetória diferente, então não existe uma história igual à outra, sim, mesmo pacientes com a mesma patologia, né, evoluem de formas diferentes muitas vezes. Então, eu falo que eu espero realmente que eu nunca me acomode, né, que eu Não nunca me acostume, né? com a dificuldade, muitas vezes, de lidar com esse processo de adoecimento. E eu peço que Deus sempre me dê o melhor caminho e me guie para que eu continue oferecendo o melhor acolhimento, porque às vezes o tratamento pode não ser a solução, mas que eu continue oferecendo sempre o melhor acolhimento para aquelas pessoas e para, né, tanto pacientes quanto familiares que passem por mim em algum momento da sua trajetória. Sim, é interessante que eu, como paciente oncológico, sei, né, te falo com propriedade, que a gente deposita muito a esperança de um tratamento bom ou cura no médico. Então, o papel do médico no tratamento oncológico é fundamental em todos os aspectos. Você faz o seu trabalho psicológico, né, do cuidado, acolher, né? Então, é por isso que não é todo mundo que tem essa característica, essa qualidade de ser um médico oncologista, né? Porque você mexe com todo um contexto, né, daquele paciente naquele momento, né? Sim. Vamos lá falar do nosso tema. Câncer, né? O que é exatamente o câncer bucal? Onde ele costuma se manifestar, doutor? Na verdade, quando a gente fala de câncer, né, o que é o câncer? É a transformação da célula, né? Então, existem vários fatores, aí entram os fatores de risco, os fatores inerentes à própria divisão celular, se a gente for lembrar um pouquinho lá da biologia que a gente vive em algum momento na escola, né? Lá no momento da duplicação celular, e as células do nosso corpo, elas sempre estão, né, se renovando, né? Cada uma dentro do seu tempo, dentro da sua trajetória, que já é determinada, a depender de que célula a gente esteja falando. Em algum momento existem como se fossem os pontos de checagem. É como se fosse como é que tem ali na estrada? É como se fosse o pedágio, que tem que parar para saber se está tudo certo. Sim. Se tiver tudo certo, segue. Se não tiver, aí o caminho é diferente, né? Que geralmente é aquela sinalização celular para que aquela célula que está estranha morra, né? Então, na duplicação do DNA, se existe alguma alteração e que esse ponto de checagem ele falha de alguma forma, aí aquela célula vira uma célula estranha. E aí vira uma neoplasia. Sim. E essa neoplasia pode ser benigna, né? Porque quando a gente fala neoplasia, neoplasia não é câncer, né? Porque tumores benignos são neoplasias benignas, e aí tem suas características. Mas quando a gente fala de tumores malignos, existe essa transformação que, né, existem vários fatores que podem desencadear isso. E começa essa duplicação acelerada, descoordenada dessa célula maligna. E aí sim, começam pequenas células até ir se formando ali o tumor, a massa, né? Que é aquele aglomerado celular que tem essa característica mais agressiva. Entendi. Existe uma faixa etária ou grupo de risco mais vulnerável ao câncer bucal? Quando a gente fala, assim, de câncer de boca, acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque a gente está muito habituado a falar de câncer de cabeça e pescoço, sim, né? Então, para a gente entender o que é o câncer de boca, a gente tem que falar, vou tentar falar o mais simples possível, do ponto de vista de anatomia. Então, a gente está falando da parte dos lábios, mas não externa, a parte interna, falando de mucosa. A parte da língua, muito mais aqui a gente tem a mobilidade, que é o que a gente chama de língua oral, que são os 2/3 anteriores. A parte que fica embaixo da língua, que a gente chama de assoalho da boca. O céu da boca, que é o palato, né? E a parte de gengiva, né? A parte de periodontal, como a gente fala. Então, essa é a doença que a gente está aqui conversando hoje, né? Então, o que a gente sabe é que, geralmente, ali entre a 3ª, 4ª, 5ª década de vida, é quando a gente vê pacientes desenvolvendo essas lesões, né? Claro que é o mais
prevalente, ou seja, o que acontece com mais frequência, mas não impede de que tanto pacientes mais jovens quanto pacientes mais velhos possam desenvolver, porque tudo depende dos fatores, né, de riscos associados ao desenvolvimento dessa alteração celular. Entendi. E quais são os principais sinais e sintomas que devem acender o alerta? Bom, quando a gente fala principalmente de ferida, né? Sim. Principalmente aquela feridinha, aquela afta, aquela lesão, ulceradinha, né? Que não cicatriza. Isso chama muita atenção, né? Principalmente na parte de gengiva, na parte de mucosa, de uma forma geral. Aquela feridinha no céu da boca. Tá parecendo que eu fui comer alguma coisa, queimei ali a mucosa. Mas a mucosa, ela se regenera rápido. Então, se é uma lesão que leva muitos dias, passa semanas sem cicatrizar, isso é um alerta. Sim. Você precisa procurar um especialista para avaliar melhor o que é isso. Se é uma lesão que começa pequenininha, começa a crescer, isso também é outro sinal de alerta. Então, se a lesão ela começa a crescer, você percebe, né, que está tendo uma alteração de textura, né, de sensibilidade, tem sangramento dessa lesão, isso também são coisas que chamam a atenção, tá? Outra coisa são doenças também relacionadas à higiene oral, né? Porque uma má higiene é um fator de risco para o desenvolvimento de lesões. Então, uma escovação adequada, né? Se você não tem uma escovação adequada, tem aquele acúmulo de alimento e que fica ali gerando aquela inflamação crônica, isso também é um fator que pode vir a desencadear o aparecimento dessa doença. Então, aquela inflamação crônica que não melhora, aquela gengiva que fica sangrante, né? Esse é um fator de alerta também que você deve procurar o seu dentista para poder fazer uma avaliação. A não higiene é uma das causas. Então. É um dos fatores que estão associados ao desenvolvimento de lesões de boca. Tá. Eu tive uma experiência não muito agradável no transplante de medula, que é a mucosite. Uhum. Meu Deus do céu. Mas como é horrível aquele, viu, doutor? É verdade. Eu tive na boca, praticamente na garganta. Né? Sim. E aí a gente fala de mucosa e é trato digestivo, né? Isso, é. A mulher vai até na vagina, né? Sim. Né? Isso, tinha uma paciente que estava pedindo para morrer de dor, né? Ela tomou, né? E é mesmo com as prevenções que a gente tem, com laser e tudo, mas como é terrível a mucosite, né? Sim. Ela parece um pouquinho, os sintomas, assim, a forma da doença, ela é muito parecida com a mucosite ou não? Não necessariamente, porque a mucosite, a gente tem essa inflamação que ela é mais global, né? Sim. Você vê realmente uma sensação de ardência, dor, né? Tem um pouco de alteração de textura e de sensibilidade também, né? Eu nunca tive, mas os pacientes relatam muito isso. Então, o que é a mucosite? É a inflamação da mucosa induzida pelo tratamento, pela quimioterapia, né? Então, se a gente for falar de mecanismo fisiopatológico, né, da fisiologia da inflamação, provavelmente a gente está falando de mecanismos similares. Sim. O que muda é a causa. Entendi. O tabagismo e o consumo de álcool realmente aumenta a chance de desenvolver a doença? Sim. Na verdade, tabagismo e o álcool são os dois principais fatores de riscos para desenvolvimento dessa doença. Não só de câncer, e aqui eu vou até extrapolar um pouquinho, porque a gente fala de dois fatores de risco que são significativos para vários tipos de doença. Não só o tumor de boca, mas para vários, inúmeros tipos de câncer. A gente está falando aqui também de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares. Então, e na associação, né, a gente fala tabagismo ou etilismo. E para muitos sítios de doenças, a associação dos dois potencializa ainda mais a chance de desenvolver, né, essa alteração celular e aí desenvolver uma célula maligna. Entendi. Como é terrível o cigarro, né? Terrível. Ele consegue realmente impregnar, e eu falo tanto o tabagismo ativo, né, do fumo, quanto o passivo, sim, que é aquele que a gente inala também. Sim. E ainda tem, né, o fumo. Muita gente ainda hoje, principalmente quando a gente fala de pessoas de zona rural, sim, e a gente tem aqui próximo à nossa cidade, né, uma população muito grande de zona rural, ainda existe o hábito do mascar o fumo, né? Então, isso é uma agressão direta, inclusive, na mucosa da boca.
que é um fator de risco também para desenvolvimento de lesão e por conta dessa inflamação crônica, isso pode desenvolver o surgimento de doença. É que é uma questão cultural também. O pessoal pensa que por ser o fumo, ser ali caseiro e tal, não tenha tanta consequência quanto o químico, né? Sim. Que é o cigarro normal, né? O da indústria, da né? indústria, né? Melhor dizendo. Até o cigarro de fumo mesmo que é feito, entra no mesmo, na mesma categoria. Faz mal de qualquer jeito. Faz mal de qualquer jeito. Né? E esse eletrônico também, pior, né? Eu diria que é pior. É pior, né? É pior. E a gente tem preocupado, visto aí que tem os jovens, né, doutora? Cada vez mais. Cada vez mais se envolvendo com isso, né, usando isso. E por mais que o governo proibiu, ainda tem aqueles que compram ali pelo Paraguai, por fora, né? Infelizmente, né? Eu falo que a gente vive momentos cíclicos em relação, né, ao tabagismo de uma forma geral. E aí entra o tabagismo, entra o vapor, né? E todas essas classes. Que a gente vem de uma geração, e aí eu vou falar assim dos meus pais, onde na adolescência era fumar era cool, né? Tava tipo na moda, você era descolado na escola, né? Entre seus amigos. Sim. E que depois a conscientização ao longo do tempo veio mostrando a importância disso, teve uma redução, né, da adesão aí ao tabagismo, e a sensação que eu tenho aqui agora parece que está faltando de novo as pessoas a quererem se expor a esse carcinógeno, né? A gente sabe que é um carcinógeno, o tabaco e todas aquelas substâncias misturadas. São vários carcinógenos juntos ali, e a pessoa escolhe se expor aquilo ali. Verdade. Eu entendo que todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer suas escolhas, mas que façam suas escolhas conscientes dos riscos que estão correndo, para que depois, se a consequência chegar, ela entender que foi uma consequência de uma escolha que ela fez, né? Importante também. Hoje você tem uma consciência do que é certo e o que é errado. Na época do seu pai, quando eu era criança, eu via ali o cara lá naquele cigarro, no cavalo, né? Nossa, que era chique. Exato. Você viu o esporte, você vê a Ayrton Senna, tinha um carro que era patrocinado. Patrocinado por um cigarro, né? Então a gente era induzido, né? Hoje não. Hoje você tem uma plena consciência de que te faz mal, que te mata, que te causa câncer, né? Então, aquele livre-arbítrio, como você falou aí, fica a critério de cada um. Exato. Falta de informação, hoje, eu acredito que não seja, né? E assim, existe, de certa forma, ações sociais, políticas, né, do nosso país, justamente mostrando o quanto que é deletério para a saúde, né? Tanto o cigarro, talvez o álcool um pouco menos, eu acho que esse movimento, a tendência é aumentar. Né? Porque a gente sabe que não existe, tem um oncologista lá de São Paulo que ele fala, não existem níveis seguros de consumo de álcool. Ele fala que é uma das grandes perguntas que ele recebe em consultório, doutor, mas posso tomar só um copinho? E a resposta dele é essa, não existem níveis seguros de consumo de álcool. E até uma pesquisa recente mostrou que o álcool vai entrar realmente como fator carcinogênico dentro daquela lista de relacionadas. Então, assim, vão ser escolhas. Então, quando os pacientes me perguntam, doutora, eu posso tomar uma cervejinha? Eu falo, olha, profissionalmente, eu tenho que te dizer, né? Como sua médica, eu tenho que dizer que não existem níveis seguros de consumo de álcool. E fator de risco para várias doenças, explico tudo e falo, mas a escolha é sua. Jamais você vai ouvir de mim assim, não pode tomar. Quem tem que tomar essa decisão é você. Né? Porque são as escolhas que a gente faz ao longo da vida. Como a infecção pelo HPV está relacionada ao câncer da boca? Tá. HPV é um dos vírus, né, que estão relacionados a tumores de cabeça e pescoço de uma forma geral. Quando a gente fala de câncer de boca, eles são muito menos frequentes quando a gente fala de orofaringe, que é a parte mais lá de trás, quando a gente fala de base de língua, quando a gente fala de amígdala, que eles são muito mais prevalentes. Mas existe um vírus que é oncogênico, né? Que a gente fala principalmente do HPV 16, e que quando presente, né, quando existe essa infecção por esse vírus, que isso pode ficar até latente, ou seja, fica ali adormecido, mas alguma coisa faz ele ativar. E com isso, ele, por ser oncogênico, ele desenvolve ali uma reação intracelular para desenvolvimento da célula cancerosa, né? Então, existe essa relação entre o HPV
e o desenvolvimento de tumores, né? Não só de boca, mas também tem outros tumores que estão relacionados a esse vírus. Como existem, não para câncer de boca, mas para outros tumores de cabeça e pescoço também, uma associação com o vírus Epstein-Barr, né? E isso tem impacto prognóstico, né? Então, a gente pesquisa, né, a presença ou não desses vírus, porque a gente entende, às vezes, qual o tratamento melhor que a gente deve fazer, ou o que a gente esperar do tratamento, uma vez que existe a presença ou não daquele vírus. Tá, e a vacina? A vacina... O HPV aliviaria ou contornaria essa situação? Bom, a gente... pesquisando, eu não vi nenhum estudo para vacina relacionado a tumores de cabeça e pescoço de uma forma geral, tá? A gente tem estudos muito para colo de útero, né? Mas se a gente entende que é uma vacina que vai lá atuar contra os sorotipos oncogênicos, a gente entende que vai ter uma proteção global. Então, eu acredito, né, e eu sou ativista de incentivar todos os jovens, né, que estão na faixa etária, né, filhos dos meus amigos que estão na faixa etária, eu incentivo a vacinação, porque eu realmente acredito que isso vai mudar a perspectiva de doenças relacionadas ao vírus HPV. Muito bem. Qual a importância dos exames clínicos periódicos com o dentista ou médicos na detecção precoce? Tá, quando a gente fala de rastreamento, a gente hoje não tem um rastreamento para tumores de boca, né? Mas se a gente está falando de fatores de risco como álcool e cigarro, tá com a gente a decisão de não se expor a eles. Mas existem doenças também periodontais que estão associadas, né, à inflamação das estruturas da cavidade oral. E quem é que cuida dessa parte do nosso corpo? É o odontólogo, né? O dentista. Então, é importante a orientação do odontólogo, a avaliação do odontólogo, que a recomendação é pelo menos você ir uma vez ao ano, fazer aquela limpeza, aquela avaliação, ver se existe, né? Alguma cárie, uma gengivite, tártaro, alguma doença periodontal que precisa ser tratada justamente para evitar que essa alteração comece ali devagarzinho a desenvolver, às vezes, uma displasia, uma leucoplasia, que é o que nada mais é do que uma doença pré-maligna. Então, você tratar precocemente essas lesões faz toda a diferença para tanto no desenvolvimento quanto até para um diagnóstico precoce. Então, você ter uma boa higiene, né? E a orientação do dentista também é fundamental para isso. Uma boa avaliação com um bom profissional para fazer sua revisão anual. Ou, nesse meio do caminho, se você notar alguma lesão ou alguma alteração, você retornar para esse profissional para que ele possa reavaliar o que está acontecendo, entender e te ajudar nesse processo, é fundamental para a gente manter uma boa higiene de boca, né, bucal, que já é um fator protetor, né, e diminui aí o risco de desenvolver doenças relacionadas à boca e, se tiver alguma lesão, fazer o diagnóstico precoce. Muitas vezes lesões na boca são ignoradas. Quando é hora de procurar ajuda? Bom, como eu falei mais cedo, eu acho que se conhecer, em primeiro lugar, é importante para você saber o que faz parte da sua anatomia, né? O que é seu, o que nasceu ali com você e o que está diferente. Sim. Porque quando você percebe que tem alguma coisa diferente, aí é um sinal de alerta. O corpo avisa, né? Exatamente. Então, quando você percebe que tem uma coisa diferente, você faz aquela primeira observação, mas não é uma observação assim de semanas, de meses, né? Passa ali uns dias, não melhorou, eu acho que já está na hora de você procurar um profissional para poder entender o que está acontecendo. Né? Então, quando você nota alguma alteração e você percebe que não existe uma regressão, uma melhora, o importante é que você procure ajuda, né? Para que você tenha um esclarecimento logo do que está acontecendo. Entendi. Quais exames são feitos para confirmar esse diagnóstico? Tá, quando a gente fala de câncer, né? De neoplasias malignas, a gente está falando sobre o diagnóstico histopatológico, ou seja, biópsia. Por quê? Porque eu ainda brinco assim, ó, tem cheiro, tem jeito, tem cara, mas eu só consigo afirmar quando eu tenho uma biópsia. Sim. Por quê? Porque nem toda ferida é câncer. Sim. Então, a gente precisa aprender a diferenciar, né? Então, às vezes, você faz uma endoscopia, tem uma úlcera. Toda úlcera no estômago é câncer? Não é. Né? Existem outras causas que levam também a criar uma ferida. Da mesma coisa na boca, né?
Então, quando a gente fala de uma lesão persistente, que aumenta de tamanho, que começa a sangrar, que te causa dor, né? E aí, quando a gente fala de boca, que você começa a notar linfonodos, né? O popular, ínguas, né? Sim. Na região, principalmente cervical, atrás do pescoço, atrás da orelha, até aqui atrás, nessa região mais atrás do pescoço. Isso são sinais de alerta. Alerta para você procurar ajuda. Não necessariamente isso é doença, né? Maligna. Mas você precisa procurar ajuda para entender o que é e tratar conforme a necessidade. E para a gente diferenciar, uma das formas é fazer a biópsia, porque a biópsia, através da análise lá do microscópio, que o patologista vai nos ajudar a entender do que se trata aquilo ali. Entendi. Como é difícil, eu falo do mieloma múltiplo, como é difícil o diagnóstico do mieloma, né? Os pacientes, eles acabam tratando a queixa e não a causa, né? E a diferença de você tratar, de ter um diagnóstico cedo, você vai ter toda uma diferença no seu tratamento. Perfeito. Né? Nossa, como faz diferença? Então, eu sempre falo que o seu corpo te avisa que tem alguma coisa errada ali. Né? E as pessoas vão protelando, vão deixando, vai passar, toma remédio errado, toma não sei o que, e acaba potencializando até, né, a doença entre si. Né? Mas quão é importante essa informação? Por isso que é interessante, doutora, os nossos podcasts, que a cada convidado que vem aqui vai trazendo informação. Sim. Eu vou aprendendo muito, eu também eu sou leigo em muita coisa, né? Isso é interessante. A gente compartilha essas informações, né? E eu acredito que isso que você está falando aqui vai chegar, com certeza, né? E vai alertar um que está aqui nos ouvindo, ou vai estar ouvindo posteriormente, né? O diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura? Sempre. Sempre, né? Por isso a importância da gente se conhecer, entender o que está errado e buscar ajuda. Porque em qualquer doença, né, no contexto de malignidades, né, de câncer, quanto mais cedo a gente descobre, maiores são as possibilidades da gente buscar um tratamento que promova uma cura da doença. Então, cada campanha, né, cada mês a gente faz uma campanha diferente. Sim. E se tem uma coisa que a gente repete sempre que a gente está falando sobre uma doença, né, oncohematológica também, né, é que quanto mais cedo a gente descobre o que está acontecendo, melhores são as opções de tratamento e maiores são as chances de cura. Então, aquela velha frase, né, diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, ela é real. Sim. E a gente vê isso no dia a dia. Então, quando a gente recebe um paciente que teve um diagnóstico precoce, que a gente consegue oferecer o melhor tratamento para ele, a gente fica realmente muito satisfeito. Como é que é feito o tratamento do câncer da boca, doutora? Envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia? Como é que é feito isso? Esse é o tripé básico, né, do tratamento assim, de cabeça e pescoço. E quem entra, quem vem, junta um com o outro, como é que isso acontece? Na verdade, isso vai depender do estadiamento. O que é estadiamento? Estadiamento é a gente entender como essa doença está se comportando no corpo do paciente. Então, toda vez que a gente tem um diagnóstico, a gente solicita exames complementares, e aí pode variar de uma laringoscopia, uma avaliação clínica mesmo, de cavidade oral, avaliação clínica e, às vezes, exames complementares, como tomografia da região do pescoço e tórax, tá? Às vezes abdômen, aí vai depender do estadiamento, às vezes cintilografia óssea, pode variar de acordo também com a queixa do paciente. Então, esses exames vão nos ajudar a entender aonde está essa doença e, baseado em onde ela estiver, qual a melhor opção de tratamento para ela. E aí, voltando no diagnóstico precoce, muitas vezes, quando a gente tem essa doença mais inicial, só a retirada da lesão cirurgicamente é o tratamento que o paciente precisa. Então, às vezes, por ser cavidade oral, a depender da localização da lesão, a gente precisa entender o quanto que essa cirurgia também vai trazer de fatores que podem também impactar, por exemplo, na autoimagem, na qualidade de vida do paciente. Por quê? Porque às vezes as cirurgias, elas podem ser, podem deformar, né? Podem tirar um pouco da funcionalidade daquela região, daquele órgão que está sendo tratado.
Então, precisa ser discutido, né? Olha, eu tenho esse tratamento aqui, cirurgia, que pode te curar, mas vai trazer essa consequência. Porém, existem outras alternativas. A gente sempre discute alternativas quando cirurgia não é uma opção, né, para o paciente. E quando a doença, lá naquele estadiamento que a gente conversa, a doença ela tal, que a gente chama de localmente avançada, né? Então, é uma lesão na língua, uma lesão, né, no palato, que já tem linfonodo na região cervical, e a gente chama isso de uma doença localmente avançada, e a cirurgia não é uma opção. Então, a gente utiliza dos outros recursos, né? Da radioterapia, que na grande maioria das vezes a gente faz associado à quimioterapia. Entendi. Né? Então, a gente pode utilizar as 3 opções de tratamento combinadas, mas, em geral, a gente faz a cirurgia para doenças mais iniciais ou a cirurgia e, eventualmente, a gente ainda precisa utilizar da quimio e da radioterapia. Entendi. Pode mandar pergunta aí, viu? Pelo Instagram, né? Eu tô aqui. Natália, um beijo, meu anjo. Wanda Seabra, ela fala que faz toda a diferença o diagnóstico precoce. Tenho 2 casos bem-sucedidos na família pelo diagnóstico precoce. Isso aí, né? Muito bem. Então, aí, aquilo que a gente tem sempre falado aqui, né? Veja sempre, né? Fique esperto com os sinais do seu corpo, né? Ele está te avisando alguma coisinha aí que não está legal, né? Perfeito. Né? Doutora, existem efeitos colaterais importantes no tratamento que o paciente precisa conhecer? Sim, e isso é importante a gente discutir quando a gente senta para traçar o plano terapêutico. Eu falo que tem casos que a gente, inclusive, precisa fazer a discussão multidisciplinar, justamente para trazer, como eu falei, o impacto desse tratamento na qualidade de vida desse paciente. Então, por exemplo, vamos utilizar a cirurgia que vai trazer alguma deformidade. Existe uma forma da gente utilizar artifícios, né, conhecimento dentro da medicina, que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse paciente depois? Tá, dá para fazer logo no pós-operatório ou no intraoperatório da retirada da lesão, né? Como, por exemplo, tem uma lesão que infiltra a parte, né, óssea, e aí você vai precisar tirar o osso. Aquilo ali vai trazer uma deformidade, vai trazer uma disfuncionalidade daquela região, dificuldade de deglutição, vai aumentar risco de broncoaspiração, que é respirar comida, porque não vai conseguir deglutir direito, vai trazer uma dificuldade na fala. Então, discutir isso e traçar o melhor plano para poder manter uma qualidade de vida para o paciente é importante. E aí eu falo, trazer isso para a discussão multidisciplinar, mas também compartilhar com o maior interessado, que é o paciente. Né? Trazer para ele quais são as opções, né? E entender se ele entende, né? Ver com ele, conversar, se ele entende que aquele foi o caminho que enxergamos ser o melhor, mas ele precisa concordar, né? Porque no fim das contas o sim é do paciente, né? Então, além, né, dessas alterações cirúrgicas, tem também efeitos colaterais relacionados à radioterapia. Um grande efeito colateral que a gente vê, não a curto prazo. A curto prazo a gente vê muito uma alteração de pele, né? Que o pessoal fala, minha pele queimou, ficou escura. É uma alteração, né? Que acontece com a radioterapia, né? Às vezes causa inflamação. Então, por exemplo, tratamento de tumores aí eu entro de cabeça e pescoço e câncer de boca também, nessa seara, fazer radioterapia e quimioterapia traz uma mucosite muito importante. Inclusive que antes de começar, a gente tem que discutir possibilidade de sonda ou de gastrostomia. Sim. Porque a gente sabe que vai trazer consequências, não é um tratamento fácil. Então, entender o que a gente vai enfrentar para a gente ver os artifícios que vamos utilizar no caminho é muito importante. Voltando às primeiras perguntas, por que a senhora escolheu também, junto do oncologia, o paliativismo? Gelis, dentro da minha residência de oncologia, a enfermaria que a gente fazia assistência aos pacientes oncológicos também funcionava a enfermaria dos cuidados paliativos lá no hospital que eu trabalhava em Salvador. E era uma sinergia, né? Era um negócio meio simbiótico, na verdade, né? Porque eles acompanhavam muitos pacientes nossos. Às vezes a gente precisava discutir alguma coisa, a equipe estava lá, a gente sentava a discutir o caso. Então, para mim, foram 3 anos de vivência oncologia e cuidado paliativo. Então, nada mais complementar. Entendi. Na minha visão. Então,
Depois que eu terminei a residência, eu vim para cá, veio a pandemia, né? As coisas ficaram um pouco complexas, mas logo que a vida foi voltando, né? A sua nova normalidade, eu diria. E aí, alguma coisa me incomodou. E eu falei, cara, eu preciso melhorar nessa assistência aqui. Eu preciso aprofundar mais, né? Esse conhecimento para poder... Eu entendia que eu poderia fazer mais. Sim. E aí eu busquei, né, estudar mais e me aprofundar mais nas questões que estão atreladas aí ao cuidado paliativo, né? E ainda mais hoje, sabendo que a importância do cuidado paliativo precoce nos pacientes oncológicos, então é desde o diagnóstico. Né? E os estudos mostram que tem, inclusive, impacto no tempo de vida do paciente e na qualidade de vida. Então, nada mais justo do que eu trazer isso para os pacientes que passam comigo para poder oferecer essa melhor assistência para eles. São duas coisas que a gente tenta desmistificar nos podcasts, é que o tratamento, os cuidados paliativos, tanto como o câncer, não é sentença, né? Jamais. Não é fim, né? Não. E quando a gente tem essa cultura. Eu estive aqui com Martinha, e Martinha chega com... Ela estava falando que ela entrava no consultório, e tá lá, enfermeira paliativa. Aí o paciente, vou morrer. Só de ver a palavra paliativo, né? Então tem que quebrar isso, né? Tem que desmistificar isso, né? Eu já vi paciente falando, lá vem aquela doutora da morte. Não foi comigo, mas é algo que existe ainda. Cuidado paliativo. E às vezes, quando existe essa dúvida ou esse temor com a palavra, eu sempre busco orientar. Né? Explicar o que é o cuidado paliativo, né? Porque quando a gente fala no cenário de uma doença metastática, né? O que é uma doença metastática? Aquela doença avançada que a célula maligna saiu de onde ela nasceu e foi para um lugar distante. Por exemplo, uma lesão da língua ou da gengiva que cresceu, foi para a íngua no pescoço, linfonodo, mas também foi para o pulmão. Aí a gente já fala de um tratamento paliativo, cujo objetivo é controle da doença, né? E qualidade de vida, né? Então, o tratamento já é chamado de paliativo. Então, quando você fala, não, o tratamento é paliativo, tanto que poucas pessoas falam que o tratamento é paliativo. Sempre usam outras estratégias para falar o objetivo do tratamento. Eu costumo falar que o tratamento é paliativo e explico qual é o objetivo do tratamento. Porque eu acho que é importante nomenclatura, né? E desmistificar que o fato de você estar fazendo um tratamento paliativo, porque você tem uma doença que é incurável, e a gente está falando de uma doença crônica. O câncer metastático virou uma doença crônica, onde temos hoje tratamentos para vários tipos de câncer que o paciente vive anos. Eu tenho uma paciente que eu acompanho que ela trata uma doença metastática há 11 anos. Eu tenho pacientes meus, e aí eu vou citar o SUS, porque as pessoas acham, né, que, porque o SUS? Não, o SUS é maravilhoso. Sim. E eu tenho pacientes do SUS que tratam há 5 anos, há 3 anos, né, e estão muito bem e vivendo, porque quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala de vida com qualidade, vida com dignidade. Então, né, nesse plano de cuidados, entra sim também a medicação que ajuda a controlar o câncer. Do mesmo jeito que entra a medicação que ajuda a controlar a pressão, a medicação que ajuda a controlar o diabetes e assim, sucessivamente. Você toma um comprimido, vamos dizer assim, você toma uma medicação para o câncer, aí fica aquela, meu Deus, será que vai fazer bem? Mas você toma 10 para o coração, numa boa. Exato. Não é? Sim. Você toma lá, eu até postei na página do Instagram essa semana, de evitar de falar o nome câncer. De falar que o mieloma é uma doença crônica. Sim. Né? Mas você toma e você vive muito bem. É só aquilo que faz, mas também para viver bem, depende muito de um início bem feito. Sim. De um tratamento, né? De um diagnóstico precoce, né? Que é todo o contexto. Que a gente vê pacientes hoje que maltratados e que quando vem descobrir o mieloma já está tarde, já está com sequelas aí irreversíveis e fica complicado para ele, né? Então, por isso que é importante a gente divulgar a doença, não só o mieloma, mas como toda a neoplasia, e tratar, né,
precocemente, para ter essa diferença. Sim, né? Perfeito. Mas eu vou além. Mesmo os pacientes que já têm um diagnóstico de uma doença crônica, como o mieloma, no estágio mais avançado, onde já existem algumas complicações relacionadas, a gente consegue estabilizar a doença, a gente consegue retardar outras complicações, né? E dar qualidade de vida para aquele paciente, né? Entendendo que, eu ainda falo assim, às vezes, a melhor qualidade de vida que é possível, né? Porque, às vezes, o que a gente quer, nem sempre a gente vai conseguir. Mas dentro daquele objetivo principal, a gente vai traçando metas. E a cada meta que a gente conquista, a gente tem que vibrar e ficar feliz por ela. Né? Nossa, nós temos uma experiência, Fura, de um paciente de São Carlos, Divaldo, que eu tenho toda uma admiração por ele. Ele mandaram de São Carlos para Jaú para tratamento paliativo, já não tinha, ele estava tetraplégico, já estava... Não, o mieloma detonou com ele. E entregaram, e levaram ele para Jaú, e a doutora Daniele, que é paliativista, e hoje a doutora Juliana, que é a nossa embaixadora, que também é oncologista e paliativista, que acompanha ela. A doutora Daniela falou assim, ele veio aqui para morrer aqui, e ele não vai morrer. E hoje, com o tratamento paliativo que ele está tendo, ele está voltando a andar normal. Claro, com toda aquela limitação, mas nem se compara como estava antes. E estava desenganado. E hoje ele está tendo uma vida normal, tirou até a carteira para habilitação, ele está vivendo muito normal, né? Então, eu tenho uma esperança tão grande, baseado na história dele, e aí eu fico confirmando a cada podcast que eu falo que o paliativismo e o câncer não é fim, de jeito nenhum. A gente vê muitas histórias, né? Acho que a senhora é muito mais do que, né? Do que eu. Todo dia, né? Todo dia, né? Vê isso e confirma, né? De que não é fim, né? Não. A saúde bucal também pode influenciar na prevenção dessa doença, né? Com certeza, né? Como a gente falou, se a má higiene oral é um fator de risco, então a prevenção é o melhor caminho, né? Então, fazer uma avaliação, ter uma boa escovação, usar o fio dental. Todo dentista fala, né? A importância de usar o fio dental e usar o fio dental da forma correta, para que aquele resto de alimento não fique ali acumulado, gerando aquele processo inflamatório crônico, né? Fazer a escovação de forma adequada, fazer, às vezes, né, aqueles bochechos, aqueles gargarejos recomendados, os enxaguantes bucais para poder aumentar. Alguns dentistas recomendam, outros não vou entrar nessa polêmica. Mas o uso do fio dental e a escovação nos momentos adequados, e escovação da língua. A gente não pode esquecer, né? Que a higiene oral faz parte também da escovação da língua. E tem uma forma correta de escovar a língua. Então, prestar atenção em tudo isso, fazer sua revisão, isso tudo é importante para manter uma boa higiene e diminuir esse fator de risco que pode ser um dos caminhos para o desenvolvimento da doença. Há alguma orientação específica para pacientes oncológicos em geral no cuidado com a boca? Quando a gente fala de pacientes em tratamento, né, ou que vão começar um tratamento ou pós-tratamento, a gente tem algumas orientações que a gente faz. Primeiro é uma boa higiene, né? Então, ter um dentista que entenda do processo, né, que ele está vivendo, ou que ele já viveu, ou que ele vai viver, no ponto de vista oncológico. Então, às vezes a gente tem como utilizar, né, terapias como o laser, como você citou, que ajuda tanto de forma preventiva quanto de forma terapêutica na mucosite, que pode ser induzida pelo próprio tratamento, tanto de quimioterapia quanto de radioterapia. A gente pode utilizar também de algumas medicações, por exemplo, a gente utiliza muito uma cápsula que não é nem cápsula, é aquela cápsula gelatinosa de vitamina E, que a gente passa tanto nos lábios quanto em toda a mucosa oral. Isso também é uma forma de prevenir. Utiliza isso lá no tem alguns bochechos quando já tem algum grau, né, de mucosite, que a gente orienta. Aí eu oriento muitas vezes, né, para mucosite, chupar gelo de chá de camomila. Eu chupei picolé. Picolé de camomila. Isso, chá de camomila, que eu fiz o gargarejo. Nistatina líquida. Nistatina. Às vezes a gente faz umas soluções, inclusive, a depender do grau da mucosite, porque a gente também consegue graduar. E a gente pode fazer também algumas soluções, que existem até alguns anestésicos que a gente pode utilizar, porque isso ajuda no controle da dor,
né, e da inflamação causada. Então, existem sim tratamentos que a gente pode utilizar para melhorar esses sintomas aí associados ao próprio tratamento, induzidos pelo próprio tratamento. E prevenção é cuidar da higiene oral da boca, evitar bebida alcoólica, evitar tabagismo. A gente sabe que tem alguns fatores associados ao ambiente, né? E aí tem pessoas que têm essa exposição, né, laboral do trabalho, a alguns tipos de substâncias. E aí o que a gente pode fazer? Utilizar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para minimizar esse risco. Então, assim, existe o caminho, a gente tem que buscar por eles. Pois é. Nós já estamos quase acabando. Já? Ah, Maria, parece que a gente acabou de começar. O que a senhora... Vamos lá, vamos ver se a gente termina isso aqui. O que a senhora diria para desmistificar o medo que muitas pessoas têm de procurar ajuda ao notar algo diferente na boca? Uma coisa que eu penso, né, Marta, e eu sempre compartilho com pessoas que vêm conversar comigo, quando, porque eu notei essa alteração. Existem sempre dois caminhos, né, assim, que eu consigo pensar agora. Aquele de você tentar entender o que está acontecendo para você agir e reverter o que quer que seja, sim, né? E aí entra o diagnóstico precoce, sim, né? Seja lá do que for. E você protelar aquilo e aquilo ir crescendo e evoluindo e mais para frente, às vezes a gente não conseguir oferecer o melhor tratamento, né? Então, eu entendo, né? Eu entendo por tudo que eu vivi até hoje, que receber um diagnóstico de um câncer é difícil, né? Mas quanto mais cedo a gente descobre, melhores são as chances da gente oferecer o melhor tratamento e a pessoa curar, né? Então, eu acho que a mensagem é essa. Diagnóstico precoce, a gente tem a chance de cura maior. Então, não tenha medo de descobrir o que está acontecendo com você. Porque é descobrindo que a gente consegue ter uma solução. Pois é, mas quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Como é que podemos, como sociedade, contribuir para a conscientização sobre o câncer da boca? Eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo. É conscientizar as pessoas, é instrumentalizar, é dar informação para que as pessoas olhem para si, né? Busquem ouvir o seu corpo, busquem observar o que está acontecendo com você e, mais do que isso, busque prevenir. Prevenir, evitando todos os fatores de risco, que a gente chama de fatores de risco modificáveis, né? Aquilo que eu escolho e que pode interferir na minha vida. Então, eu escolho não fumar. Então, eu reduzo o risco para vários tipos de doença. Eu escolho não beber. Eu escolho ir para o meu dentista fazer minha avaliação. Eu escolho fazer uma boa higiene oral. Então, essas escolhas podem realmente trazer essa mudança. Então, conscientizar a população da importância disso, eu acho que é o nosso papel. Eu escolho viver. Maravilha. Né? Com certeza. Pois é, olha, eu só tenho que agradecer, doutora, viu? Toda a sua disponibilidade, que como eu falei no início, ela virou nos 30, né? Me virei nos 30 hoje, né? Foi. Pra estar aqui, isso foi uma grande honra para mim, para receber, né? Receber você aqui. Como marcar a nossa visita. Deixa esse brindezinho aqui para a senhora. Muito obrigada. Viu? Como lembrança do nosso podcast. E no dia 7, eu gostaria de lembrar que no dia 7, aqui em Conquista, nós vamos estar fazendo um mutirão do eletroforese de proteínas. Para quem não sabe, o eletroforese é um exame que, a partir dele, começa a diagnosticar, vem outros também, né? Mas através dele que se começa o diagnóstico do mieloma múltiplo e outras doenças também. Nós vamos estar definindo o local, vai ser na periferia, né? Com aquelas pessoas mais vulneráveis. E vamos investigar porque é uma doença que é de difícil diagnóstico. Então, através desse trabalho, nós vamos estar minimizando, né, de uma certa... Vamos ver se a gente encontra alguém que tenha, né? Mas pelo menos a gente, encontrando um, já vale o trabalho, né? Né, doutora? Com então, certeza. Já valeu todo o esforço, né? Então, a semana que vem, vamos estar aqui com... Deixa eu ver aqui o nome dela direitinho. Deixa eu ver aqui com a Thaisa, que ela é fisioterapeuta, ela é especialista, ela especializou em dor crônica, então vamos estar falando na semana que vem aqui sobre dor crônica. E dor crônica, quem tem mieloma múltiplo já é
quase que rotina, né? Essas queixas dessas dores. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Parece que a gente acabou de conversar e já passou esse tempo todo. Né? Muito legal. Eu sou uma entusiasta daquilo que eu faço, então falar sobre isso, falar sobre prevenção, para mim é um grande prazer. Então, muito obrigada pela oportunidade, por esse canal. E o podcast está à sua disposição. Obrigada. Tá? Quando você quiser voltar, falar de alguma coisa mais nova por aí, que apareceu por lá, de alguma coisa aí sobre o câncer de boca ou de outro tipo de neoplasia, com certeza. Aqui está aberto, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tá, um abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais